Vamos usar uma agulha número 00 ou 2 milímetros. Vamos usar 2 fios de cores diferentes. No meu caso, vou usar uma linha Anne cor-de-rosa, bem escuro, e uma linha Bella Fashion branca. As duas linhas têm mais ou menos a mesma espessura, elas são equivalentes. Tem a mesma correspondência ou a mesma milimetragem ou espessura uma da outra, são bem semelhantes. Vamos iniciar então. Esse ponto é o ponto que nós vamos usar no vestidinho que eu vou ensinar no próximo passo a passo. E para evitar que você tenha problema na hora de fazer a roupinha, eu vou ensinar como fazer esse ponto e você já pode treinar, já pode fazer esse ponto, já vai treinando para facilitar. Então, vamos lá. Vamos iniciar com a linha branca, vamos fazer a laçada inicial. Vamos fazer 29 correntinhas. Vinte e 29 correntinhas, mais uma, 30 correntes. Na descrição do vídeo, desse vídeo, vou deixar o link do vídeo onde eu aprendi a fazer esse ponto. Porém, vocês vão perceber que existem diferenças entre o vídeo original e esse vídeo que estou fazendo agora. Porque no vídeo original, o ponto é feito de modo diferente. Ela usa pontos que eu não estou usando aqui. Ela usa ponto alto alongado e eu vou usar ponto alto. Ou ela usa ponto alto duplo alongado e eu não vou usar ponto alto duplo. Eu fiz uma adaptação desse ponto para que ele desse certo no nosso vestidinho. Então, se eu fosse usar o ponto exatamente como ela usa, a gente não ia conseguir fazer o vestidinho para ficar adaptado ao corpo da Barbie. Então, eu vou deixar o link do vídeo onde eu aprendi a fazer esse ponto, mas você já fica sabendo que existem diferenças entre o ponto que ela faz e o ponto que eu estou fazendo aqui. O objetivo deste vídeo é você treinar antes de fazer o vestidinho. Antes que eu lance o vídeo com o vestidinho, você já terá treinado esse ponto, já vai saber como é que faz para que no dia que você for fazer o vestido, você não ter dificuldade. Esse ponto não é difícil.
é fácil e o vestido também vai ser fácil. Porém, como a gente vai usar duas cores, duas linhas de cores diferentes, então a gente tem que ter bastante atenção na hora de trocar o fio. Só isso. Nós não vamos trabalhar com fio conduzido, não é usando o fio, conduzindo o fio de um lado para o outro, não é. Então, ele se torna bem mais fácil e você vai ver. Então, vamos iniciar com 30 correntes, com a linha branca, e eu vou fazer como se nós estivéssemos fazendo o vestidinho. Porque no vestidinho nós vamos iniciar com uma linha mais clara, provavelmente a branca, com a linha branca, e a linha mais escura, que vai ser a cor de rosa, ela será usada para fazer os detalhes, a carreira de detalhe, que vai parecer a bolinha. Então, vamos lá. Vamos pular essa primeira corrente e na segunda vamos fazer um ponto baixo na segunda correntinha. Na próxima corrente, mais uma correntinha. Vamos fazer em cada corrente um ponto baixo até chegar ao final da corrente. Um ponto baixo em cada ponto. Sempre até o final, fazendo um ponto baixo em cada ponto, sem haver nenhuma mudança. É só repetir, só isso, até chegar aqui no final. Cheguei ao final da primeira carreira, com 29 pontos baixos. Vou deixar aqui a minha linha esperando. Já escondi a ponta, o fio, a pontinha do fio aqui. Vou puxar. Vou apertar bem, sem deformar aqui o início do meu crochê. Vou cortar essa ponta. E vamos agora começar com a linha cor-de-rosa. Aqui no primeiro ponto. Não é aqui onde eu terminei, é aqui no primeiro ponto da carreira. Vou inserir minha agulha nas duas alças, pegando as duas alças do meu ponto e vou inserir a minha linha cor-de-rosa aqui, sem fazer nó. Não há necessidade de fazer nó. Vou fazer um ponto aqui, ponto baixíssimo, é como se fosse uma corrente, mas como eu estou prendendo aqui no meu crochê, é um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e aqui no mesmo ponto
eu faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. Já aproveito para esconder a pontinha dessa linha. Faço uma, duas, três, 4 correntes. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou apertar bem, puxando aqui a pontinha. Não vou mais levar, não vou mais conduzir, vou deixá-la para cá. Faço uma, duas, 3 correntes, pulo 1, 2, 3 pontos. No quarto, faço um ponto baixo. Uma, duas, 3, 4 correntes. No próximo, um ponto baixo. Uma, duas, 3 correntes, pulo 1, 2, 3 pontos. No quarto, um ponto baixo. Uma, duas, 3, 4. No próximo, um ponto baixo. Então, nós estamos fazendo aqui pequenos arcos. Arcos com 4 correntes. No ponto seguinte, ao ponto baixo, eu faço outro. E aqui faço 3 correntes, pulo 3 pontos. No quarto, faço ponto baixo e formo outro arco de 4 correntes. É isso que estamos fazendo. Então, fiz um arco de 4 correntes aqui. Agora, vou fazer 3 correntes e pular 3. 1, 2, 3. Pulo 1, 2, 3. No quarto, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, porque vou fazer um arco de 4 correntes. E no próximo ponto, faço um ponto baixo. E vou fazer isso até o final. Sempre pulando 3 de uma vez. E fazendo o ponto baixo. Depois, 4 correntes. E no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Pulo 1, 2, 3. No quarto, um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4 correntes. No próximo, um ponto baixo. E no último ponto, faço um ponto baixo. No último ponto. Então, fizemos 2 carreiras. Já fizemos, então, a segunda carreira. Como eu disse, não vamos trabalhar com fio conduzido. Vamos trabalhar cada fio onde ele ficar. Então, o fio branco ficou aqui. Então, vou trabalhar a partir daqui. Eu não vou cortar. Se você quiser cortar e reiniciar aqui, você pode, não tem problema. Mas você vai trabalhar, ficar com várias pontas aqui para depois você esconder. Eu prefiro trabalhar assim, sem cortar, dá menos trabalho. Então, aqui, nós vamos deixar o fio cor-de-rosa
e vamos trabalhar com o fio branco. Para facilitar, eu estou deixando meu fio branco do lado direito, estou deixando o meu fio rosa do lado esquerdo, separados. Então, você pode ver que o meu fio rosa está para cá e o meu fio branco está para cá, para a direita. É só uma questão de organização, para evitar que seus fios fiquem se alinhando. Então, vou deixar esperando meu fio cor-de-rosa. Vai esperar aqui. Então, vou trazer esse fio, essa ponta para cá. Vou deixar essa para lá. Vou virar. Antes de virar, vou inserir minha agulha na linha branca, aqui na laçada da linha branca, porque agora eu vou trabalhar com ela. Vou virar meu crochê, deixando essa alça para a frente e o fio da róseo para trás. Só isso. Cuidado que você vai ter é só esse. Por quê? Porque quando você for iniciar o seu crochê com a linha rosa, essa alça já está aqui. Você não vai ter problema. E você não vai prender esse fio aqui. Eles têm que ficar soltos. Então, já estou com meu fio branco aqui. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Mais essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. E mais 2, 3 correntes. As 3 primeiras correntes correspondem a um ponto alto e as 3 correntes seguintes são o arco que vai ficar sobre este arco de 4 correntes. Eu vou pular este ponto e vou fazer um ponto alto, não aqui, mas no ponto baixo, no primeiro ponto baixo da primeira carreira, na branca. Eu vou trabalhar a linha branca sempre sobre a carreira com linha branca. Então, vou ter as carreiras ímpares com linha branca e as pares com linha rosa. As carreiras ímpares, que são feitas com a linha branca, eu vou trabalhar sempre sobre a linha branca. Então, vamos lá. Eu tenho 3 pontos baixos aqui. Passando sobre esse arco róseo, eu vou fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto baixo. No segundo, faço um ponto alto e no terceiro ponto baixo, faço outro ponto alto. E vamos ter isso aqui, o ponto alto cobrindo aquelas 3 correntes. Faço 1, 2, 3 correntes e repito, sobre cada ponto baixo eu faço um ponto alto. Então, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. Aqui, um ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. 1, 2, 3 correntes e novamente um ponto alto sobre cada ponto baixo. E o segundo e o terceiro ponto alto. 1,
2, 3 correntes e novamente 3 pontos altos, um em cada ponto baixo. Uma, 2, 3 correntes. E aqui tem o último ponto baixo, pulo esse porque faz parte desse arco. E aqui eu não vou fazer sobre esse ponto baixo, eu vou fazer sobre o ponto baixo com a linha branca, que é na primeira carreira. Vou fazer aqui o meu ponto alto. E nós já formamos, então, o primeiro motivo do nosso ponto. Como você pode ver, não é difícil, é bem fácil. São 2 carreiras que vão compor o ponto. É uma carreira com a linha branca, com pontos altos e correntes, e uma carreira com a linha róseo, com pontos baixos e corrente. Então, aqui vamos deixar esperando a linha branca, porque nós já terminamos aqui. É claro que aqui eu estou fazendo apenas um exemplo desse ponto. Se você quiser, você pode fazer qualquer peça com ele. É muito bonito. É um ponto que fica muito bonito e você pode usar para fazer qualquer peça. Nós vamos fazer uma roupinha, mas você pode fazer blusas, pode fazer manta para bebê, vestido para bebê, deve ficar muito lindo um vestidinho para bebezinho com esse ponto, deve ficar muito bonito. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comente também, diga do que você gosta aqui no canal, o que é que você quer ver, quer fazer. Comente e compartilhe, principalmente compartilhe os vídeos para que o canal possa evoluir cada vez mais. Aqui onde eu estou, eu vou passar agora com a minha linha róseo para a próxima carreira que vai ser feita sobre a linha branca, sobre a terceira carreira. Então, aqui eu vou contar três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, porque as outras 3 são correspondentes a esses arcos. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo sobre a terceira corrente. Então, você pode contar 1, 2, 3, ou contar daqui 1, 2, 3. Então, vai ser aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui para prender. E aqui mesmo onde eu estou, vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Como aqui eu tenho arco, então eu vou fazer um arco de 3 correntes também. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Chegando aqui nos 3 pontos altos, assim como eu fiz aqui um ponto baixo e no seguinte fiz um ponto baixo, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Porém, eu vou pegar entre os pontos altos. Eu vou pegar aqui, fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, passo para o próximo espaço
entre os pontos altos e faço mais um ponto baixo, formando o meu primeiro arco de 4 correntes na quarta carreira. E repito, 2, 3 correntes, passo para cá e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. No próximo espaço, faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Passo para o próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. No próximo espaço, um ponto baixo. E vamos continuar fazendo isso até chegar ao final da carreira. 1, 2, 3, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, um ponto baixo. 1, 2, 3, pula as correntes e um ponto baixo aqui dentro. 1, 2, 3, 4 e um ponto baixo aqui no próximo espaço. Termino com 1, 2, 3 correntes e um ponto baixo sobre o ponto alto. Ficando com o nosso trabalho assim. Agora, vamos deixar a linha cor-de-rosa à espera. Vamos colocar, já deixando, nós vamos virar nosso trabalho, já deixando o fio do novelo para trás e a alça para frente do fio cor-de-rosa, porque nós vamos trabalhar com ele na próxima carreira, na carreira depois dessa, na seguinte. E aí, cuidado para você não prender esse fio. O ruim de trabalhar com 2 fios é no caso de você errar. É a parte pior, porque quando a gente erra e precisa desmanchar, dá muito trabalho você desmanchar um trabalho com 2 cores. Porque você tem que desmanchar uma carreira, desmancha outra e são de cores diferentes. E isso é muito chato, então tenha todo o cuidado na hora de iniciar as carreiras. Você vai precisar ter muito cuidado na hora de iniciar as carreiras. Só isso. Agora, vamos fazer outra carreira e a carreira é exatamente igual a essa, a terceira carreira. A terceira carreira igual. A diferença é que agora nós temos aqui três correntes e não mais um arco de 4 correntes como tínhamos aqui. Mas o procedimento é o mesmo. Quando nós tivermos os arcos, nós vamos trabalhar sobre os arcos. A única carreira diferente é essa do início aqui, essa primeira de pontos baixos e essa terceira, a segunda e a terceira que são trabalhadas sobre essa carreira de ponto baixo. A partir daqui, a gente vai trabalhar sempre nos arcos.
Então, faço 1, 2, 3, equivalente a um ponto alto. Aqui, nesses arcos, eu vou fazer 3 pontos altos, assim como fiz aqui. E eu vou pegar, já disse, vamos sempre trabalhar na carreira branca. Então, vou pegar aqui e fazer 1, 2, 3 pontos altos. Faço 1, 2, 3 correntes. Pulo isso e passo para o próximo arco de 2 carreirinhas, uma de cada cor, e sobre ela, pegando as 2 correntes, os 2 arcos, eu faço mais 3 pontos altos. E aqui, lá no nosso vestidinho, quanto mais bem feitinho você fizer esses pontos altos, mais bonito vai ficar o seu vestidinho. Então, aqui você está aprendendo a fazer o ponto que nós vamos usar no vestido, que parece bolinha, parece um vestido de bolinhas, para facilitar a confecção do seu vestido. Aqui você pode ir assistindo esse vídeo e aprendendo já a fazer o ponto, porque no vestido nós teremos que fazer aumentos. Aqui eu estou mostrando a você, ensinando você a fazer apenas o ponto que nós vamos usar. Lá no vestido nós vamos ter aumentos. E talvez, ainda estou pensando se farei reduções, mas aumento com certeza nós vamos ter para fazer o busto. Então, aqui você continua fazendo pontos altos sobre cada arco até chegar ao final. E termina com um ponto alto sobre o ponto da carreira branca. Nós não prendemos a linha branca em nenhum momento, nós prendemos os nossos fios ou fizemos qualquer coisa sobre os pontos da linha cor-de-rosa, sempre sobre a linha branca. Aqui vamos deixar esperando novamente. Aqui eu tenho a minha linha cor-de-rosa, que está aqui esperando. Já deixei o fio para frente, a laçada aqui na frente. É só colocar a agulha. E assim como fizemos da outra vez, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no topo do equivalente ao nosso ponto alto, que são 3 correntinhas. Então, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Vou prender a linha cor-de-rosa aqui em cima. Por quê? Porque eu tô com ele ali na carreira de baixo e eu quero trabalhar aqui em cima agora. Lá no vídeo que você vai ver, ela trabalha apenas fazendo correntes, mas eu prefiro fazer assim porque nós vamos trabalhar uma peça que é uma miniatura. Então, para evitar que fiquem muitos fios aparecendo, coisas para depois você ter que esconder, então eu preferi fazer assim, porque a gente vai ter menos trabalho no final, na hora de fazer o acabamento. Então, aqui
eu vou fazer uma corrente, fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha, aqui do início, fiz um ponto baixíssimo, fiz uma corrente e no mesmo lugar vou fazer aqui um ponto baixo. Pronto. E aqui eu tenho 3 pontos altos. Já sabemos que nos pontos altos nós fazemos essa bolinha, que eu chamei de bolinha. Não é uma bolinha, mas fica parecendo uma bolinha. Então, vamos entrar aqui entre os 2 pontos altos, 2 primeiros, e fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes e um ponto baixo. Esse ponto é muito bonito, eu adorei. Faço 1, 2, 3. E aqui, entre os 2 primeiros pontos altos, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes e aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Pulo o arco no primeiro espaço, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e aqui outro ponto baixo. 1, 2, 3, outro ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes e um ponto baixo no próximo espaço. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo, deixe o seu gostei. Não esqueça, porque isso é muito importante para o canal. Deixe o seu comentário, compartilhe. Você ajuda bastante o canal e a mim também. E não custa nada. É de graça fazer isso. Vamos fazer aqui mais um arco de 4 correntes. 3, 4 e um ponto baixo. 3 correntes e novamente um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e um ponto baixo aqui. E aqui, para finalizar, sobre o ponto alto, assim como fizemos aqui sobre as 3 correntes, eu fiz um ponto baixo e aqui também vou fazer um ponto baixo. E o nosso ponto vai ficando assim, vai ficando muito bonito. É muito bonito esse ponto. Eu adorei. E na hora que eu vi, eu já decidi que ia fazer uma roupinha para a Barbie. Então, você já tem uma ideia de como nós vamos fazer o vestidinho, porque nós vamos fazer assim, aproximadamente desse tamanho, com uma linha fina, claro, porque eu vou usar a linha Clea, a Clea 1000 ou a Camila, ou a Clara, não sei ainda, porque eu ainda não escolhi as cores, mas é uma linha fina, nós vamos usar uma linha fina. Então, aqui você vai continuar fazendo a mesma coisa. Terminou com a linha róseo, deixa aqui, o meu tá alinhado. Para desenhar é só girar aqui. Veja, só
você puxar o fio para cada lado e ele desenlinha. Então, vamos continuar agora com a linha branca. Já deixando a alça para o lado da frente, para onde você está, que é onde você vai começar, e o fio do novelo para trás. Aqui a gente pega a alça da linha branca e reinicia. Aqui já fazendo 3 correntes, que equivale a um ponto alto. 3 correntes. Como eu tenho aqui um arco de 4, eu vou fazer mais 3 correntes para chegar aqui. Então, mais 1, 2, 3. E passo para cá. Vamos trabalhar agora só pontos altos e correntes, pontos altos dentro dos arcos brancos, cobrindo o arco cor-de-rosa e as correntinhas para chegar até o outro arco, até o próximo arco. Só isso. Essa carreira é só isso. As carreiras brancas daqui para frente serão sempre iguais a essa. A única coisa que muda é que uma vez você faz um ponto alto e 3 correntes, você inicia com 6 correntes e passa para lá. E outra vez você inicia com 3 correntes e já vai fazer os pontos altos em seguida, como é o caso desta carreira aqui. Mas é sempre ponto alto dentro dos arcos. Sempre ponto alto dentro dos arcos e correntinha sobre as bolinhas, que eu chamei de bolinha. Mas você sabe que são pequenos arcos. Eu estou fazendo bem detalhado, com bastante cuidado, porque pode ser que alguém ainda seja iniciante, você que é iniciante no crochê, para que você acompanhe o vídeo com todo cuidado e possa fazer o vestidinho que eu vou ensinar. Mas não se preocupe, porque no vídeo do vestidinho eu vou ensinar também com todos os detalhes. Você não vai ter problema, você vai fazer junto comigo. Mesmo que você seja iniciante, mesmo que você nunca tenha trabalhado com 2 linhas de cores diferentes, você vai conseguir fazer esse vestidinho. E você vai se sentir muito feliz quando terminar, porque você vai conseguir com certeza. Aqui eu já ensinei, se enlinhar, você pega, você puxa aqui, pega o seu crochê e vai só girando aqui, puxa um fio para cada lado. Pronto. Está ficando assim. Agora vamos usar a linha cor-de-rosa. Vamos fazer uma carreira com a linha cor-de-rosa. Vamos deixar a branca aqui esperando. E aqui, se nós temos, onde nós temos as 3 primeiras correntes, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, 1, 2, 3, fazemos um ponto baixíssimo, prendendo o nosso fio na carreira branca.
com a linha branca. Faço aqui uma corrente e no mesmo lugar ou na mesma corrente eu faço um ponto baixo. Aqui tem um arco, faço então 1, 2, 3 correntes para chegar aqui e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes e um ponto baixo no primeiro espaço entre os pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntes e um ponto baixo no segundo espaço. Repetindo isso até o final. 1, 2, 3 correntes e um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes e um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e outro ponto baixo. 1, 2, 3, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, ponto baixo. E 3 correntes para terminar com ponto baixo aqui no último ponto alto. Deixamos aqui separado, vamos virar. Deixo a alcinha para cá, vamos deixar o fio para lá e a alça para cá. A laçada, desculpe, não é alça, é uma laçada. E aqui a laçada com a branca, coloco a minha agulha e começo a trabalhar com ela, tendo cuidado aqui com a linha cor-de-rosa separadinha para não prender, porque dá muito trabalho para desmanchar. Então evite enlinhar esse fio cor-de-rosa. E aqui já vamos para a próxima carreira com a branca, sempre fazendo 3 correntes, que vai ser o primeiro ponto alto. Aqui nós vamos ter 3 pontos altos, então já faço o primeiro ponto alto aqui dentro. 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. Pulo esse arco, venho para cá e faço mais 3 pontos altos. Uma, 2, 3 correntes e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Por favor, se inscreva no canal. Se você assiste meus vídeos e gosta do meu canal, se inscreva no canal. Acione o sininho, toque o sininho em todas para receber todas as notificações. Sempre que eu enviar um vídeo. Quero agradecer aos inscritos, quero agradecer aos membros do canal. Eu deixei um link para os membros do canal, um link para um grupo de WhatsApp que eu criei para os membros do canal. Lá a gente pode conversar, vocês vão poder dar dicas, sugerir coisas, fazer pedidos e dar ideias. Trazer ideias para o canal, para o grupo, para o clube de membros. Opa!
E aqui eu já ia errar, aqui são 3 pontos altos e não 2. E aqui mais um ponto alto. Então, esse ponto é isso, não tem mais, não tem segredo, não tem segredo. Esse ponto que parecem bolinhas, que eu chamei de bolinhas, na verdade é um ponto muito bonito, que fica realmente parecendo bolinhas. Então, eu fiz esse vídeo para ajudar você. Você vai me acompanhar no próximo vídeo. Vamos fazer o vestido com esse ponto. E aqui vou mostrar, é o mesmo ponto. Como você pode ver, o ponto que nós vamos usar é esse mesmo ponto. Nós vamos fazer aumentos aqui na parte de cima para formar o busto. Nós vamos ter que fazer aumento. E esse aumento eu vou ensinar no vídeo da roupinha. Aqui no final do vestido, na parte de baixo, eu fiz reduções, mas as reduções são muito fáceis e vocês vão conseguir fazer sim na maior moleza, porque eu vou ensinar tudo nos mínimos detalhes. Eu não vou poupar saliva, vou ensinar, nem que o vídeo fique grande, mas vou ensinar com os mínimos detalhes para você ter esse vestidinho na sua coleção ou para que você faça esse vestido para vender. Eu tenho certeza que você vai vender muito bem, porque ele fica muito bonito. E é um vestido que foge do padrão, porque ele não é feito apenas com pontos altos e pontos baixos. Ele fica realmente muito bonito, é muito diferente. É um ponto muito bonito. Eu agradeço por você assistir, agradeço aos membros do canal, agradeço aos inscritos, todos os audientes e até o próximo vídeo com o vestidinho passo a passo do vestidinho para Barbie. Obrigada, beijo!